Estou com a Nutri. Quanto tempo que eu não entro aqui, hein? Mês de junho todo não teve Sextou com a Nutri. Eu estava no congresso em Portugal sobre doenças autoimunes, mas agora a Nutri está de volta, tá? E vai ter muitas lives sobre doenças autoimunes aqui. Mas hoje, nós temos aqui uma live bem diferente do que eu costumo fazer aqui no Instagram. É uma live especial com uma convidada mais que especial. E eu tô esperando só ela entrar. Olha, o esposo dela já está aqui. Vana, assistente social, será? Vana, assistente, seja muito bem-vinda. Então vamos esperar a Valesca entrar. Valesca chegou na área. Fernanda Valesca é a nossa convidada do Sextou com a Nutri hoje. Gente, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto muito importante que Valesca domina e tem falado muito para mulheres, que é sobre violência doméstica. E a gente vai falar sobre o impacto da violência doméstica na saúde da mulher, tá bom? Então, vou fazer o convite aqui para Valesca, que ela tem propriedade para falar sobre o tema. Enquanto Valesca chega aqui, vocês soltam coraçõezinhos aí, ó, gente, porque quando começa a movimentar, o Instagram entende que o conteúdo tá legal e começa a mandar para mais gente, tá? Então solta coração e pega esse aviãozinho aí, ó, e manda pra mulherada, porque esse tema não é só para aquelas mulheres que estão sofrendo com violência doméstica, mas todas nós precisamos entender, né, um pouco sobre esse assunto, porque nós temos filhas para a gente educar sobre esse tema, nós temos amigas, nós temos vizinhas, primas, tias, né? São tantas questões que a gente nem imagina. Quando a gente fala de violência doméstica, muitas vezes a pessoa pensa só numa questão da violência física, né, de uma agressão física. Mas a gente vai ver que é muito além, tá? E quanto isso pode abalar, pode impactar na saúde da mulher. Tô esperando só a Valesca entrar. Não tinha ido o convite. Agora ela vem. Pronto. Boa noite! Valesca no Sextou com a Nutri. Boa noite, Rose. Tudo bem, Valesca? Como é que estamos? Tudo certo? Tudo Me bem. ouve bem? Você me ouve bem? Ouço bem. Você me ouve bem também? Pronto, também tô te ouvindo bem, só vou corrigir aqui a câmera e perguntar ao pessoal que está nos assistindo se está tudo direitinho. Vocês veem, Valesca, me veem, estão ouvindo tudo direitinho? Coloca aqui um ok se vocês estão ouvindo. Gente, compartilha essa live, manda um aviãozinho, né, para a mulherada que está no Instagram. Como eu falei para vocês, é um tema muito importante, tá? E não é um tema só que vai servir somente para aquela mulher que sofre de alguma violência doméstica. Nós todas temos que estar juntas, né, em relação a este assunto, para que a gente possa ajudar outras mulheres. E aí tem uma pessoa aqui com autoridade sobre o assunto, né? Valesca já tem falado para muitas mulheres sobre esse tema, né? Eu tenho admirado o trabalho de Valesca. E no final nós temos aí uma novidade, né? Então só vai saber da novidade de Valesca quem ficar com a gente aqui até o final. Então eu digo a você que você não vai se arrepender de ficar aqui até o final. Mas vamos lá. Primeiro eu quero me apresentar para o público de Valesca, né? Eu sou Rose, nutricionista, Rose Watanabe. Eu trabalho com nutrição clínica, especialmente com doenças autoimunes. E doenças autoimunes são doenças que acometem muito mais mulheres do que homens, tá? E doenças autoimunes geralmente têm como gatilho as questões emocionais. Então, assim, tem muita coisa que está interligado, né? Inclusive, muitas mulheres
né, que sofrem de algum tipo de violência doméstica, acaba, né, descobrindo depois alguma doença autoimune, seja uma questão de tireoidite de Hashimoto, lúpus, artrite reumatoide, né, e tantas outras doenças autoimunes que acometem, porque às vezes o gatilho é no momento de estresse, né, de abalo psicológico, acaba tendo, se ela tem uma predisposição genética para autoimunidade, isso pode vir à tona, tá? E Valesca, eu vou deixar ela se apresentar, né? Valesca é assistente social, mas ela também já está aí como terapeuta em outras áreas. Eu faço questão que você se apresente, Valesca. Boa noite, Rose. Sim, eu sou assistente social, trabalho com isso, mas também atuo como terapeuta, né, de mulheres e também nessa parte de palestras, de formações, né, voltado para levar informação, né, sobre o tema da violência doméstica, porque muita gente vive isso, mas não sabe. Não sabe, não sabe que existe um nome para aquilo que ela vive, né? E daí a informação é o primeiro passo, né, para a mulher pensar na possibilidade de romper esse ciclo de violência e de repente até sair dele, né? Ter forças para sair dele. Então eu trabalho com formação também voltada para mulheres, com palestras sobre esse tema e sobre a educação sexual infantil, porque muito do que a gente vê hoje de violência doméstica, não só dos agressores, mas também da mulher que se coloca nesse lugar, né? É muito em consequência da falta dessa educação, dessa orientação na infância, né? Sobre limites corporais, sobre respeito, sobre o conhecimento do seu espaço enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Isso tudo faz parte da educação emocional e também a educação sexual, que a gente aprende ali a gente ensina para aquela criança sobre consentimento, sobre limites, sobre várias questões que vão reverberar na vida adulta, né? As consequências de ter tido acesso a essa informação na infância ou não, inclusive na infância do menino, né? Que hoje as estatísticas mostram que a maioria dos agressores de mulheres são homens. E que vem muito de uma criação, E de uma criação, eu não falo que o pai e a mãe criou aquele menino para ser agressor, não. Mas de uma formação de pensamento, né? Onde o menino aprende que ele tá ali para dominar, para exercer controle, aprende a exercer domínio, né? Entende de uma masculinidade que é voltada para isso, e isso acaba reverberando na vida adulta como posicionamentos que podem vir a dar o fruto da violência doméstica em seus relacionamentos. Então, eu trabalho com essas duas coisas, porque eu acredito que a gente precisa trabalhar na violência em si, né, diante dela, para resolver o que já ocorreu, Sim, mas também é preciso trabalhar na prevenção. E eu acredito que parte da prevenção passa por esse lugar de educação sexual e com emocional de certeza. meninas e principalmente de De meninos. meninos, perfeito. Valesca, quais são os sinais, né, que podem indicar que uma mulher está vivendo uma violência psicológica? Olha, a violência psicológica eu acho que é uma das mais sutis de ser percebida por quem vive e por quem convive com essa mulher. Porque a violência física, ela está muito exposta, né? Ninguém tem dúvida do que aquela mulher sofreu uma violência quando ela é espancada, quando ela tem seu cabelo puxado, quando ela recebe um soco, um empurrão. Isso fica muito claro. Essa mulher está sofrendo algum tipo de violência física. Mas a violência psicológica, ela é sutil. E eu digo, nem toda violência psicológica vai resultar numa violência física. Mas toda violência física, ela começou com uma espécie de violência doméstica. E a violência doméstica, ela vai escalando, né? Então, Uhum. são situações bem sutis. Por exemplo, ameaças, constrangimentos, brincadeiras que expõem aquela mulher, né, que geram desconforto, que geram um constrangimento, geralmente para atingir a autoestima daquela mulher. Muitas vezes aquele homem ele precisa fazer isso para ele se sentir importante, para ele se sentir a parte de valor naquela relação. Então, ele precisa diminuir aquela mulher. Então, com situações de constrangimentos, Se você humilhações. puder ir colocando até exemplos, porque a gente às vezes fala assim, mas a mulher nem se percebe, né? Como assim?
como que ele pode estar diminuindo, que tipo de humilhação é essa? Porque às vezes isso já é tão normalizado, né? E é tão banalizado que considera às vezes que é normal. Não, que ali Eu talvez já não seja uma humilhação, talvez não seja um muito. ataque. Por exemplo, uma situação comum, que pode ser comum. Um homem, a mulher está se vestindo, ela foi, ela gostou daquela roupa, ela comprou aquela roupa e ela se arrumou com aquela roupa. E ele, em vez de elogiar aquela mulher, ele simplesmente diz que a roupa tá feia, que a roupa é bonita, mas que é bonita em outra pessoa, porque o corpo dela é feio, porque nela ficou feio. Então, aquilo, existem formas de dizer, de sugerir, por exemplo, numa relação saudável, o marido pode dizer, olha, meu bem, essa roupa não ficou tão boa, né? Essa roupa, eu acho que essa combinação aqui fique melhor. Que tal a gente provar? Não é nesse sentido. É no Sim, sentido de diminuir a mulher. Então começa com isso, começa com uma com piadinha, com comparações. comparações com outras mulheres, Aham. piadinhas que vão diminuir aquela mulher, né? Diminuir ela, seja no aspecto físico, ou dizer que ela é louca, que o jeito dela se comportar não é de uma mulher, enfim, vai falando coisas do tipo, mas também não só isso, ameaças. Outro dia eu estava vendo um relato de uma mulher que sofreu violência psicológica e ela não se atentava. Por exemplo, sabe aquele homem que quando chega em casa, a família toda muda? Quando ouve o barulho da chave, que percebe que é ele que está chegando em casa. Então, não só a própria mãe, a mãe às vezes está ali brincando com os filhos, naquele momento de leveza. O homem chegou em casa, o ambiente pesa. Então, as crianças correm para o quarto, se esconde. A mulher ela não é quem ela é na frente dele, ela tem medo. Então, é aquele ambiente onde a família precisa pisar em ovos para não desagradar, para não despertar nele o jeito, porque é o jeito dele, é porque ele é nervoso, é porque ele foi criado assim. Então, começa a dar nomes para justificar o que, na verdade, a lei vai chamar de violência, porque isso é uma certa intimidação. Outro exemplo, muita gente acredita que no casamento, a mulher ela tem a obrigação de oferecer sexo para esse homem o momento em que ele quiser, sob qualquer circunstância. Não importa se ela está no dia mal, não importa se ele tem tratado ela mal durante todo o mês, não importa se ele não se cuida, não tá limpo, não tá cheiroso, não, elas têm que estar disponível para ele. Então, muita gente acha que, por exemplo, a obrigação de oferecer sexo, ela existe e que, portanto, não existe estupro marital, mas existe estupro marital. Então, outro dia eu vi um relato de uma mulher que ela sofria ameaças se ela não oferecesse sexo para o marido no momento, na hora que ele quisesse. Então, ela oferecia com consentimento, né? Para que ela consentia por medo, não de um lugar de liberdade, não Uhum. de um lugar onde ela realmente queria também estar naquela relação, queria ter aquele momento de intimidade com seu marido, mas ela oferecia, cedia, consentia, entre aspas, porque ela sabia que antes desse consentimento vinha uma ameaça velada, talvez não de uma violência física em si, Sim, mas de outros tipos de ameaça, de mudança de sim. comportamento, muitas vezes não diretamente voltado para ela, mas para aquele homem. Olha, ele pode ficar nervoso, descontar nos filhos e bater nas crianças e agredir as crianças. Então, assim, é uma série de situações que a gente poderia dar exemplos, né, do que pode ser configurado como violência psicológica. Sim. E aí, Valesca, eu estava pensando, né? Eu li, né, algumas coisas sobre esse seu tema, do que a gente já trazia aqui, e eu fiquei imaginando, né, como que essa violência doméstica, né, seja ela qual for, né, seja uma agressão física ou psicológica, como isso pode impactar a saúde da mulher, porque a gente sabe que vai impactar, né? Primeiro que começa com a autoestima baixa, né? Uma mulher que sofre qualquer tipo de violência, seja ela qual for, isso vai atingir a autoestima da mulher. Com E uma certeza. mulher com a autoestima baixa, né, reparem que a primeira coisa que acontece é ela se desleixar.
em relação aos cuidados, ao autocuidado, né? Uma mulher que está com autoestima baixa, ela já começa a não se preocupar tanto, né? Em se arrumar, né? Em fazer coisas que ela geralmente gostava de fazer, se fazia antes, né? Que é lógico que nem toda mulher ela vai considerar o mesmo tipo de autocuidado, né? Nem toda mulher gosta daquele batom vermelho, nem toda mulher gosta de estar escovando o cabelo toda semana. Mas o que a gente observa é uma mulher com autoestima baixa, coisas que ela gostava de fazer, né? De autocuidado, ela acaba deixando, né, de lado. E uma das coisas que acontece quando a mulher se deixa é também em relação à alimentação. E isso tanto de forma consciente ou inconsciente. Inconsciente porque quando a autoestima está abalada, ela já se desleixa mesmo, né? Não se preocupa mais com esse autocuidado. E de forma consciente, né? Por muitas vezes acontece o seguinte: olha, não tô com saco para ir fazer comida, eu tô tão cansada, né? Eu já tô cheia, né? Tô ansiosa, tô meio deprimida, não quero ir para a cozinha e aí acaba fazendo o quê? Vai comprar coisas prontas, né? Os ultraprocessados, alimentos cheios de concentração de sódio, até porque, né, esses alimentos mais palatáveis trazem mais satisfação. Então, a mulher que está com autoestima baixa, que está triste, que está sofrendo por qualquer tipo de abuso, de constrangimento, de maus tratos, né, de agressão, ela vai pensar o quê? Não, eu vou comer, vai querer comer uma coisa gostosa que me traga alegria, pelo menos agora, nesse momento. É isso que eu ia dizer. E acontece também o seguinte, Rose, às vezes essa pessoa ela já vive tantos desamores, né? Ela já é tão. O prazer da existência dela já foi tirado de tal forma. Então, assim, ela que antes tinha prazer numa relação, estar num casamento, hoje não tem mais. Aquele casamento, aquele relacionamento, aquele Uhum, virou um símbolo de desprazer, de dor, de frustração. Então, ela sim, precisa, na existência dela, dar algum sentido. E muitas sim, vezes também se recorre à comida. sim, Não como uma fonte de nutrição, e também a comida também é fonte de prazer, né? de Porque a gente prazer. tem o sentido do paladar e comer uma comida que a gente gosta, com sabor. Quando eu como algo que eu gosto, assim, eu como saboreando, porque faz parte da vida esse prazer da alimentação. Mas quando outras áreas de prazer estão totalmente desajustadas, muitas recorrem exclusivamente à Aos comida, excessos aos excessos. Então, e muitas aí vezes não é falta de nem aquela equilíbrio. mulher que não vai para a cozinha comer, mas é aquela mulher que coloca tudo na cozinha, ou nos restaurantes, ou em ambientes de comida, como forma de ter um mínimo de prazer diante de tanta situação Sim, de dor, né? Mas os cuidados com o corpo também, muitas vezes a gente sabe, infelizmente, que muitas mulheres também que têm uma baixa autoestima acabam também projetando nos cuidados, no excesso do cuidado com o corpo, nos tempos de hoje, no excesso de procedimentos até estéticos, sim, na busca por uma sim, perfeição, né? Como forma até de tentar, daquela forma, ser amada por aquele homem, ser sim, vista por aquele sim. homem, não ser destratada por aquele homem. Ou muitas vezes até corresponder à expectativa do padrão de beleza que aquele homem tem. Então, ela pode também ir para um lugar de busca incessante pela beleza, pelo autocuidado, disfarçado de busca de cuidado, enfim, e também é a partir de um lugar de dor. O Na equilíbrio verdade, os dois extremos, né? Ou exatamente, ela se desleixa completamente, ou ela vai para o excesso como uma forma de querer, como é que eu posso dizer, suprir, né? exatamente. A Mas, expectativa, atingir a expectativa. exatamente. Mas a falta, né, tem que ser um sinal para quem está próximo. Porque muitas vezes essa mulher ela não percebe. Porque como a violência não é algo que acontece da noite para o dia, principalmente a psicológica, ela é muito sutil. Ela às vezes vem disfarçada de cuidado, vem disfarçada de zelo, né? Por exemplo, eu não quero que você se arrume tanto porque você é muito bonita, né? Então parece uma proteção, mas na verdade assim, toda violência doméstica, seja qual for o tipo, nós temos 5. Eu acho importante Você falar pode porque nem todo citar. mundo sabe. Sim, Tem a com violência certeza. psicológica, que é a que a gente está Sim, falando. A física, que todas as pessoas já sabem, já conhecem. Mas tem também a violência moral,
a violência patrimonial e a violência sexual. Então, Você pode dar exemplos, Valesca? pronto. A física eu acho que não precisa falar, né? Eu já disse no início da live, eu acho que todo mundo conhece. Mas a violência moral é o tipo de violência que atinge a integridade da mulher. Então, ele vai criar situações de mentira, calúnia sobre aquela mulher. Ele vai postar vídeos da intimidade do casal. É tudo aquilo que vai atingir a moral daquela mulher. A violência sexual também. A gente conhece muito como estupro em si, mas a gente não reconhece o estupro marital como tipo de violência sexual, e é também um tipo de violência, Sim. né? Homens que não permitem, parece absurdo, mas existem homens que não permitem que a mulher faça uso de contraceptivos, de nenhum tipo de prevenção de contraceptivo. Então, isso também se caracteriza, tudo aquilo que vai contra a saúde da mulher, né? Em relação a reprodução e a vida sexual da mulher é um tipo de violência sexual. Obrigar a fazer um aborto, por exemplo, também é um tipo de violência sexual. Sim. A violência patrimonial é uma violência também pouco percebida, pouco nomeada. Se você for pegar as estatísticas envolvendo essa violência, você vai ter poucos dados. Muitas vezes, não porque ela acontece em menor escala, mas porque ela não é reconhecida. Né? Não se sabe que existe esse tipo de violência e que, portanto, não gera uma denúncia e daí não vai se gerar uma estatística. Mas, por exemplo, aquele homem que faz o controle das finanças minuciosamente. Só ele tem o controle financeiro da casa. A mulher não sabe quanto ele ganha, a mulher não sabe quanto ele gasta, a mulher não sabe se tem dinheiro na conta, a mulher não tem acesso a cartão. Se ela precisa comprar um absorvente, ela tem que pedir para ele. Se ela precisa comprar um remédio, ela precisa pedir para ele. Então, tudo isso, né? Não pagar a pensão alimentícia também é caracterizado como tipo de violência patrimonial. São vários os tipos de violência. É isso. Muito bem. Eu tenho aqui algumas questões. Vamos ver aqui o que tem mais. Como a violência psicológica afeta a autoestima da mulher, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Sim. E aí, no seu livro, né, que eu falei que quem ficasse até o final ia ter uma surpresa, né? Nós vamos apresentar aqui um pouco, né, do livro, né, que Valesca está lançando. Na verdade, a gente já está fazendo um movimento de um pré-lançamento, né? Valesca também já pode ser considerada uma escritora, né? E ela está lançando um livro sobre esse tema especificamente. E aí ela fala sobre o nosso corpo como casa e morada do Espírito Santo, né? E aí, como conectar, Valesca, essa ideia, né, com o autocuidado? Dentro do seu livro, como é que você relacionou isso? Na verdade, assim, o meu livro, o nome dele, vou falar aqui para vocês de primeira mão, De primeira mão, na live do Sextou com a Nutri. do Éden à Cruz. Uma reflexão sobre violência, uma reflexão social, teológico-social sobre violência doméstica. Então, ali, eu trago eu situo, né, o leitor sobre essas questões, né, do que é violência doméstica, quais são os tipos de violência, porque parece óbvio para a gente que está estudando, que está sempre falando do assunto, mas não é. Muitas pessoas não conhecem. E o meu livro, ele não é exclusivo para o público evangélico, mas a necessidade de escrever sobre isso surgiu de uma realidade nesse recorte de público de mulheres que sofrem violência. Os dados nos mostram hoje que a maioria dessas mulheres que estão nas estatísticas de violência doméstica no país, elas se denominam como mulheres evangélicas, cristãs e evangélicas, né? Então, isso é um dado que choca bastante. Então, isso, quando eu tive contato com essa pesquisa, com esse dado, que foi uma pesquisa do ano passado, uma pesquisa recente, né? Eu fiquei assim, meu Deus, mas por quê? Né? Então, esse livro surgiu dessa inquietação, dessa indagação. Por quê? Isso não está certo.
né? Então, eu comecei a estudar, comecei a adquirir livros que falassem sobre esse tema, comecei a prestar mais atenção nos conteúdos dentro do ambiente evangélico, falado em congressos, falado em pregações. Eu comecei a refletir a respeito disso, inclusive em conversas com amigos, né, sobre os papéis das mulheres, sobre o que supostamente a Bíblia orienta para o papel de uma mulher, o papel do homem. Então, ali eu comecei a descobrir que existem orientações que saem muitas vezes do púlpito das igrejas evangélicas a partir de uma visão distorcida do que a palavra diz. Né? Eu sou cristã, eu sou evangélica, e eu acredito, né, a gente que lê a Bíblia, que se propõe a estudar as escrituras, existe um padrão de Deus para toda a criação, né? Incluindo os relacionamentos. E esse padrão está descrito ali nas primeiras páginas da Bíblia. Você quer saber o que Deus pensa sobre praticamente tudo, você visita Gênesis 1 e 2. Ali vão ter princípios que vão nos apontar a criação perfeita. O modelo de Deus para as relações estão ali, em Gênesis 1 e 2. Gênesis 3 vai tratar da queda do homem e humanidade, né? Da entrada do pecado do mundo e todos os males decorrentes dessa queda. E muitas vezes eu percebia que a leitura bíblica, ela é feita descontextualizada, né? De várias questões. Quem escreveu? Para quem que foi escrita? Por que foi escrita? Esse questionamento a gente vai fazer, a gente se propõe a estudar a palavra, a ler a palavra. E muitas vezes aspectos que estão ali descritivos são tratados como se fossem aspectos orientativos. E muitos deles geram uma confusão e colocam sobre a mulher um peso que Deus nunca colocou. Por exemplo, quando Deus, na narração da criação do homem e do ser humano, né? Do homem e da mulher, Deus ali, ele fala para o casal, né? Multiplicar, dominar, encher a terra. Né? É um mandamento de cuidado da criação, de domínio sobre a criação. Não o domínio que a gente tem na nossa consciência, né? Na nossa memória, o domínio que é de opressão, não. O domínio de ter controle sobre aquilo no sentido de cuidar daquilo. São vocês que têm essa responsabilidade com o cuidado da criação, né? Essa responsabilidade Deus não deu aos animais, Deus não deu às plantas, Deus deu ao homem e à mulher. Então, a gente vê muitas vezes narrações que colocam a mulher como se Deus tivesse direcionado essa mulher para os cuidados domésticos da casa, para um papel subalterno na própria sociedade. Né? Existem correntes teológicas, inclusive, que dizem que mulheres não podem assumir cargo de chefia nem na sociedade. Por exemplo, uma mulher não pode ser chefe de um homem. E eles encontram respaldo para isso no texto bíblico. Então, essa indagação, eu construo o livro sobre essa corrente de pensamento, essa linha de pensamento, né? Apontando para o Éden, para o plano original, por isso que do Éden à cruz, e os efeitos que isso veio trazendo para as relações humanas, inclusive as relações entre o homem e a mulher, e a possibilidade de se viver a partir de uma nova natureza, não uma natureza caída no Éden, a partir da entrada do pecado, mas uma nova natureza é possível em Jesus, através da cruz. Por isso, do homem, do Éden à cruz. Por isso esse título, né? Então, ali eu trago o padrão de masculinidade, que é a pessoa de Jesus, né? Hoje a gente vê muitas vezes nas igrejas, não há nem tantos congressos voltados para homens, mas quando há, é um padrão de masculinidade que muitas vezes sofre uma influência cultural, até do machismo, mas você não vê um padrão de masculinidade representado na pessoa de Cristo, que se apresenta como alguém manso e humilde de coração. Para muitos cristãos, um homem manso e humilde de coração é um homem que não é macho, por exemplo, né? Então, eu falo um pouco de cada coisa nesse livro. E lá no finalzinho, quando a gente vai falando, apresenta o problema, apresenta a construção de pensamento, eu falo sobre as possibilidades de saída dessa relação, né? Desse ciclo de violência, de romper com esse ciclo de violência. E muitas vezes essa mulher ela vem fragilizada em todos os aspectos. Ela está fragilizada fisicamente, emocionalmente, né? Mentalmente, e fragilizada financeiramente, nas suas relações, porque uma das estratégias do abusador, principalmente na relação psicológica, na violência psicológica, é distanciar essa mulher
das amizades, né, dos seus familiares. Então, quando aquela mulher chega em uma consciência de que ela está dentro de um ciclo de violência, ela se percebe sozinha, porque ao longo dessa convivência com esse homem, ele foi afastando ela, porque os amigos não prestam, porque as amigas, nenhuma amiga presta, porque a família dela não presta, porque ele é o salvador, ele é o ar que ela respira, ela precisa dele. Então faz parte desse ciclo de violência também, esse afastamento. Então ela se percebe muitas vezes só, Uhum. não ter a quem recorrer. Então, eu vou falando um pouco sobre a importância das redes de apoio, das amizades, né? As amizades, eu sempre digo, elas salvam vidas. As amizades salvam a vida de qualquer mulher. Uma boa amizade, uma amizade fiel. Eu já fui salva de muitas situações difíceis que eu enfrentei por conta das amizades que eu tive e que tenho, né? E nesse ponto, né, sobre as estratégias para que essa mulher saia desse ciclo de violência, eu falo também do cuidado com o corpo. E eu trago aquele versículo da palavra que diz assim, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Que esse é um dos versículos, inclusive, que muitas vezes é tratado de forma distorcida, como forma de manter essa mulher nessa relação. Veja bem, se a sua casa não está edificada, talvez o A problema seja responsabilidade, você, a carga total que não nas é costas da a mulher. mulher sábia, que não tem buscado a sabedoria que vem do alto. Por isso que seu Sim. casamento não presta. Por isso que esse homem te trata dessa maneira. Então, a culpa recai sobre essa mulher. E eu trago esse versículo numa outra perspectiva, porque a palavra nos diz que o nosso corpo, ele é templo, ele é casa, ele é morada do Espírito Santo de Deus. Sim. Então, essa mulher sábia, ela vai se preocupar também em edificar essa casa, né? Aonde ela vive, onde o Espírito Santo de Deus vive. E parte desse processo de edificar essa casa passa por esse lugar de cuidar do corpo, né? De cuidar da alimentação, de cuidar, de ter rotinas saudáveis, porque muitas vezes essa mulher, ela vive em insônia, ela aprende a viver em constante estado de alerta, né? Uhum. E ali o tempo todo em estado de alerta, de luta ou fuga, então ela não consegue relaxar. Ela não consegue dormir, então ela não dorme bem. Tudo isso você pode falar melhor do que eu, né? Interfere na nossa imunidade, interfere na nossa capacidade de toda a nossa trajetória de se concentrar, de pensar, de raciocinar. Alimentos que muitas vezes a gente não ingere, porque a gente já falou aqui, né? Uhum. Ou perde totalmente a fome, ou come demais e acaba comendo aquilo que não deveria comer, ou come em excesso. Então, esse lugar de preparar o corpo, né? De cuidar dessa casa, do Espírito Santo de Deus. Ou Então, seja, você acredita, uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? Na conexão do corpo, mente e alma, né? Eu não acredito sabia que você totalmente. estava escrevendo um livro, e aí a gente conversou, acho que foi ontem, não foi? Antes de Acho que ontem. Antes de quinta-feira. ontem. Aí você colocou para mim do livro, e aí colocou para mim o conteúdo do livro e eu não pensei duas vezes. Eu fiz assim, nossa, vou fazer uma live com Valesca. Por quê? Você tem essa mesma visão, né, da importância dessa conexão do corpo, mente e alma. Né? São três pilares importantes. E se um desse ele tá quebrado, acaba o banco ficando, né, torto. A gente tem que ter o equilíbrio, né, da conexão do corpo, mente e alma. E aí você, no seu livro, traz isso também, né? Por isso que a gente está Trago. falando aqui dessa questão do cuidado com o corpo, com o Porque, físico. infelizmente, esse é um dos ensinamentos também distorcidos que a gente vê presente em muitos ambientes cristãos, né? Como se tudo que Deus fez por nós na cruz fosse para simplesmente nos dar salvação, nos livrar do inferno. Então, a obra de Cristo, a redenção dele, foi para isso. E não é isso que a Bíblia aponta, né? Cristo, ele, durante toda a sua trajetória aqui, ele se preocupou com todos os níveis da vida da pessoa. Ele deu pão para quem tinha fome. Ele não veio para isso, né? Colocar Cristo nesse lugar de quem veio para resolver esse problema, não. Mas ele também se importou com isso. Então, quando a gente trabalha num desequilíbrio, espiritualizar tudo, Uhum. a gente vai acabar acreditando que, olha, veja bem, Deus Jesus veio para me salvar do inferno. Então, se eu não vou para o inferno, ele não vai se preocupar que eu esteja vivendo numa relação onde eu sou oprimida,
onde a minha dignidade, que Cristo conquistou na cruz, a dignidade que Cristo me deu na cruz, né? Fazendo de mim filha amada de um Deus, de um bom Pai. Não, Deus não vai se preocupar com isso. Ele morreu para me tirar do inferno. Então a gente coloca Cristo em caixas, a gente separa. Isso é espiritual, isso aqui não é, isso é carnal. E na verdade tudo é espiritual, né? A Bíblia Uhum. diz que Deus fez com que em Cristo todas as coisas fossem reconciliadas. Todas as coisas não é alguma coisa. São todas as coisas, inclusive o nosso cuidado integral, né? Do corpo, da mente, das emoções. Então, quantas pessoas doentes nós vemos aí que acham que estão muitas vezes com ansiedade porque não têm fé, que muitas vezes estão vivendo uma situação de violência doméstica, muitas vezes física. Na Porque maioria tem que das vezes passar. porque é uma prova, né? Porque eu Uhum. tenho que passar por essa prova dando glória a Deus, porque é isso que Deus tem para mim, sabe? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, no meu livro, assim, o meu objetivo é poder trazer essa clareza. Eu busquei fazer uma linguagem simples, uma linguagem que pudesse se comunicar com, porque assim, o evangélico ele é um mundo de possibilidades. Nós temos, não dá para colocar todo mundo na mesma sacola, né? Existem várias correntes de pensamento, existem várias linhas teológicas, e existe aquilo que é comum a todos nós evangélicos, que é o quê? Nós cremos na obra de Cristo, nós cremos na suficiência da palavra. Então, eu busquei uma linguagem que fosse clara e que não ofendesse, né, Sim. esse universo, mas que fosse acessível para todas as correntes denominacionais ter acesso a essa informação. Principalmente o meu desejo é que ele chegue na mão não apenas de mulheres, né, que sofrem violência, mas de pessoas que conheçam mulheres que sofrem violência, para que essas pessoas sejam uma fonte de suporte para essas mulheres, mas principalmente para líderes de igrejas, né, líderes de casais, pastores, porque muitas vezes um outro problema que essas mulheres enfrentam são pastores que acreditam que violência doméstica é conflito de casal e que, portanto, deve ser resolvido em um aconselhamento bíblico. E não é verdade, né? Conflito conjugal, todo relacionamento passa, né? Muitas vezes passa por uma questão. Cristo atribuiu isso à dureza do coração humano, né? Precisa de aconselhamento, precisa de estudo da palavra, precisa de trabalhar do Espírito Santo, sim. Mas violência doméstica não se trata em gabinete pastoral. É crime e precisa ser dado direcionamento que a lei nos orienta, né? Precisa acessar os recursos que a sociedade tem, os órgãos competentes para atuar diante de uma situação de crime, que é a violência doméstica. E o teu tema, né, do teu livro é de grande importância, né? Por isso, Valesca, que eu fiz questão, né, de chamar numa live, né? O meu público é basicamente feminino, né? E como eu falei, não é importante somente para aquelas mulheres que sofrem da violência, mas para todas nós, porque a gente sempre vai ter, né? Seja uma amiga, seja um parente, uma prima, que talvez estejam passando por situações assim. E é como você falou, a amizade muitas vezes tira a mulher dessa situação. E se a gente não tiver segurança nesse conhecimento, né, sobre esse entendimento, né, dos níveis, né, de agressão, que não é somente agressão física, mas agressão psicológica, né, são os vários tipos de violência que você citou aí. Se a gente não tiver, né, esse conhecimento, a gente não vai poder ajudar, né, essa mulher. Então, todas nós devemos estar, né, bem a par, né, deste tema, né? Quando você me falou do livro, quando eu vi ali, né, o conteúdo, eu fiz assim, eu quero logo o meu. E aqui já tem gente dizendo, eu quero. Gente dizendo, eu vou ganhar um, né? Ó, o pessoal já está aqui, né, querendo saber sobre o livro de Valesca. Maurício colocou aqui do Éden à Cruz, já me deu outra visão sobre as mulheres, e principalmente sobre as mulheres cristãs, e todos os homens deveriam ter acesso a esse livro. Pois é, né? Não é um livro nem um tema somente para mulheres. Muito bem, Maurício. Pois é, todos precisamos estar juntos, né? Nessa luta para a gente estar ajudando, né, mulheres que ainda passam por situações como essa. E aí, Valesca, deixa eu só abrir aqui. Eu queria que você
me dissesse o seguinte: qual é a mensagem, né? Eu coloquei alguns tópicos aqui para poder não deixar passar. Qual é a mensagem que você deixaria para uma mulher que hoje se sente sem forças para recomeçar? Bem, primeiro eu diria que ela precisa refletir, ter acesso à informação, não ter medo. Eu percebo que as pessoas elas têm medo de ouvir sobre esse assunto. Elas têm, principalmente a mulher cristã, né? Ela tem muito medo de ler algo sobre esse assunto. Ela tem medo de falar sobre esse assunto, porque tem um tabu em torno de qualquer questão. Infelizmente, quando a gente fala de questões de demandas sociais, quando a gente faz reflexões sobre questões que são reais, né? E que elas são reais não do nosso tempo apenas, elas são reais desde a época de que mundo é mundo, né? E a mulher cristã ela tem medo de ouvir uma palestra, ela tem medo de conversar com alguém sobre aquilo, de se questionar, tem medo de fazer uma terapia, de citar esse assunto, porque ela acha que isso é pecado. Porque ela acha que isso vamos dizer assim, ser de esquerda, que tem essa coisa, né? Você é uma pessoa. Sabe, a gente precisa primeiro, assim, ter consciência de que isso é uma questão da nossa realidade. E que, assim, não falar sobre isso, não refletir sobre isso, não conversar sobre isso, não faz com que isso não aconteça, né? Fechar os E olhos para essa como é que a situação. gente vai educar, né, os nossos filhos, sejam as meninas e também os meninos, como você falou aí no início, né? Os meninos que já Inclusive, vêm com aquela criação mais machista, como se a mulher não conversa sobre isso, né? inclusive no meu livro, nos anexos, Sim, eu coloquei lá tipo um guiazinho assim para pessoas solteiras. Porque, Rose, a gente sabe que os sinais, eles aparecem muitas vezes não de uma forma tão explícita, mas de uma forma sutil, mas eles estão presentes ali na sim, fase do namoro ainda, né? sim. E às vezes a mulher ela casa, ela avança para o noivado, ela Uhum, avança para um casamento, acreditando que ele vai mudar, acreditando que quando ela se casar, sim. ele vai mudar. A gente acredita nisso porque a gente é condicionado a pensar assim, desde a infância. Né? A gente assiste A Bela e a Fera, é o meu filme preferido da Disney, inclusive eu amo, mas a gente acredita, até em determinado momento da nossa existência, que a gente é como a Bela. Que o nosso amor é capaz de transformar uma fera em um lindo príncipe que vai nos amar, que vai compartilhar das nossas mesmas, mesmos interesses. E nem sempre é assim, né? Então eu trago ali no apêndice do livro um guia, na verdade é tipo um checklist que vai trazer essa reflexão de comportamentos que podem vir a ser comportamentos abusivos, né? Pode Sim. resultar nisso numa relação de casamento, numa relação onde romper é mais difícil, né? E eu trago também um checklist de como identificar um relacionamento saudável, né? Dentro de uma relação. Então, isso é muito importante ser falado com os jovens, né? Com a juventude, inclusive, essa relação de violência doméstica, a gente fala muito da relação de casal, mas a lei ela não é atribuída apenas à relação de casal. Por exemplo, se no ambiente doméstico o pai faz isso com a filha, ele também é caracterizado pela violência, né? Da Sim. Lei Maria da Penha. Se um filho faz esse tipo de ação com a mãe, ele também é enquadrado na violência. Então a gente precisa saber Uhum. identificar isso em outras relações, para além das relações afetivas, vamos dizer assim, né? E ali eu trago alguns checklists, algumas propostas para ser capaz de identificar isso. Joia. Liane está colocando aqui, ó, ainda mais se for um relacionamento narcisista, né? E dizendo que esse tema é muito importante. E enquanto você falava aí, eu estava pensando outra coisa, que você falou assim, que essas meninas, elas precisam entender, você falou como que essas meninas, elas precisam entender que aquilo é um abuso. Mas, na verdade, o que é que acontece também, né? E principalmente se foi dentro de um relacionamento ou teve um pai narcisista, o que é que acontece? Muitas meninas, elas foram criadas nesse ambiente, né? Onde elas acreditam que aquilo é o normal, então elas não vão enxergar
que é um abuso, né? Exatamente. Então, elas consideram aquilo como uma coisa normal, porque ela foi criada naquele ambiente onde sempre viu o É, pai, né? eu não diria nem normal, mas, por exemplo, a gente tem essa tendência, né, que é inconsciente, de buscar aquilo que é conhecido para Que é mim. conhecido. Eu Era isso, busco aquilo que exatamente. para mim é conhecido. Então, aí aquilo se Então, repete. exatamente, eu acabo entrando na minha vida em padrões. Sim, Por quê? Não porque eu até sei muitas vezes, às vezes não, mas em algumas ocasiões eu sei que aquilo não é saudável. Eu sei, mas eu aprendi na minha história de vida a existir dentro sim. de um contexto de abuso, de violência, E e é aí como entra sobreviver. no Então, relacionamento porque aquilo para acredita. o meu inconsciente é o que é conhecido. Então, logo, se é conhecido, o que é desconhecido nos causa medo no primeiro momento, né? Nos Isso, causa estranhamento. Então, como aquilo é algo conhecido para mim, eu acabo me conectando inconscientemente com aquilo, isso. né? Como forma de. Eu acabo entrando num padrão de repetição de situações Sim, sim. por conta disso. Então, isso E é por acontece isso que a gente muito. precisa conversar, né? Por isso que esse tema ele precisa chegar, né, a mais mulheres. Sim. E outra coisa, faltam 14 minutinhos e eu vou deixar aqui depois um tempinho para caso alguém tenha alguma pergunta ou queira acrescentar alguma coisa. Quais os caminhos, Valesca, de cuidado que você indicaria para essa mulher? Olha, a mulher que ela identifica que ela já vive uma situação de violência, muitas vezes a violência na sua forma mais perversa, né, que é a violência física mesmo, porque a violência começa escalando, ela vai escalando, por isso que é tão difícil se perceber na violência, porque é como aquele sapo que vai sendo cozido ali na água aos poucos. Então ela vai escalando de forma gradativa, e aí quando chega na violência física, ela já é aí que a ficha dela começa a cair. Então, para essa mulher que de repente esteja nesse contexto de consciência, ela já tem informação, ela já tem a consciência de que ela vive nesse ciclo de violência e ela precisa romper. Esse momento de busca por rompimento é o momento mais perigoso para a mulher, né? A gente vê muitas notícias de feminicídio e geralmente a matéria vem dizendo assim, quando ela. Existem casos que não, mas na maioria das vezes é quando ela decide por romper, é quando ela Uhum, decide pedir pelo divórcio, é nesse momento que é o momento assim, muito arriscado para essa mulher. Então eu sim, digo, se prepare para esse momento, né? Crie estratégias para fazer isso. De que forma? Se aproxime de pessoas que vão poder lhe dar apoio, né? Apoio emocional, apoio espiritual. Não fale com todo mundo, né? Observe no seu ciclo. Talvez alguém que você se distanciou por conta desse relacionamento. Esse relacionamento te distanciou dessa pessoa. Se aproxime novamente desse esse passo de aproximação de pessoas com quem você vai poder contar, né? Se você abriu mão da sua vida financeira, se você abriu mão de sua vida profissional, você vai precisar disso para você romper com um ciclo desse. Então, volte a estudar, volte a. Ou se você está pensando em parar de estudar, não pare, continue estudando, porque você precisa ter condições materiais para esse rompimento. Porque senão você vai sair de uma relação, de um problema, e você vai enfrentar outros desafios, porque ainda mais quando você tem filhos. Então, assim, volte a estudar, volte a trabalhar, comece a guardar dinheiro para esse rompimento, né? Prepare de forma estratégica esse rompimento. Não faça nada por impulso. A não ser que seja um caso assim de risco mesmo, uhum, iminente, aí você tem que sair, não tem o que se fazer. Mas se não for o caso, né? Você está ali naquele. E se fortaleça emocionalmente, né? Procure um bom profissional, faça terapia. Se você for cristão, ou se você tem uma outra fé, procure fortalecer a sua fé, porque nós, como você mesmo disse, né, a gente tem falado disso aqui, a gente é um ser integral. Então a gente precisa estar bem, né, na nossa integralidade. Então, quais são os recursos materiais que eu preciso para essa nova fase de rompimento do ciclo? Eu preciso estar com minha saúde em dia, eu preciso estar com o meu emocional fortalecido, eu preciso de dinheiro para fazer isso. Se eu não tenho, como que eu vou buscar? Então, eu preciso criar um plano estratégico para esse rompimento. e que não é fácil, né?
Não, criar esse plano para uma mulher que está com a autoestima abalada, que está destruída por dentro e que provavelmente já está com sua saúde mas ruim. não queira fazer tudo. Dê os primeiros passos, né? Isso, Um passo de cada de vez. cada vez. E a gente, assim, vai se fortalecendo diariamente. A gente vai fazendo um pouquinho de cada vez até ter as condições mínimas. Não busque as condições ideais, mas as condições mínimas Isso. para dar esse passo. E a informação, ela é necessária em todo o processo. Tem que ter informação. Liane colocou aqui, ó, eu como advogada de família posso afirmar o quão delicado é este assunto, né, que é triste ver mulheres em relacionamentos extremamente abusivos e ainda querer permanecer nele por conta da dependência emocional, que é pior que a financeira, né? Ela colocou Exatamente. aqui. É pior que a financeira mesmo. A gente vê muito isso presente. E ela, como advogada da família, deve pegar muitos casos como esse de mulheres que têm uma vida financeira totalmente independente. Muitas vezes, mulheres que até sustentam esse homem financeiramente, né? Pagam todas as contas da casa. Mulheres que ganham bem, juízas, médicas, profissionais extremamente bem-sucedidas e que, no entanto, não têm a coragem, o movimento de romper porque se veem dependentes emocionalmente desse homem. Porque essa Uhum, construção de dependência, ela vem desse lugar que a gente falou aqui, né? De é, aprender a viver, a forma de existir ser baseada nessa dependência do medo de ser abandonado, do medo de ser rejeitado, do medo de se estar só. Mas também ela é uma construção feita pelo próprio agressor, né? E ele muitas vezes se coloca para essa mulher como a única pessoa que ela tem no mundo. Ninguém ama, olha, ninguém te ama como eu te amo. Ninguém Ninguém vai suportar você, só eu suporto você. Só eu dou conta de você. A tua família não gosta de você, você não tem amizades. Muitas vezes essas amizades foram interrompidas ou deixaram de existir por conta desse próprio movimento desse homem de distanciamento dessa mulher. Então, eu diria que a dependência emocional ela é mais difícil de ser vencida do que a financeira. Porque uma uhum. mulher que está bem, né, que conseguiu se fortalecer, ela vai correr atrás, ela vai dar a volta por cima e ela vai conseguir sobreviver. Maurício colocou aqui exatamente, né? A pior dependência emocional é uma prisão, pois parece que não tem outra vida além dessa relação. Exatamente. Maurício Bastos, a esposa, né? Ou é o esposo, desculpe, Maurício, é esposo de Valência, também é terapeuta. E aí, gente, vamos encerrando aqui, né? Eu quero deixar o último recado. Faltam 8 minutos apenas. Eu não posso encerrar essa live sem, né, o convite aí para o lançamento que vai ser colocado aqui depois, mas, do lançamento do livro de Valesca. Mas essa live não foi somente para falar, né, do lançamento de um livro. Essa live foi para dar voz a um tema que é de fundamental importância. Então, olha, aqui agora, neste momento, tem 8 pessoas na live. Eu considero são 8 famílias, né? Quantas mulheres estão dentro desses 8 núcleos familiares? E a gente pode aumentar, né, esse número de pessoas para visualizar sobre esse tema. Se você pegar esse botãozinho aí, o aviãozinho, e compartilhar, eu vou deixar essa live salva. Vou compartilhar com a Valesca, vai ficar também no perfil dela. Se você não segue lá o perfil de Valesca, eu aconselho você já pegar o arroba dela aí, já começar a seguir, né? Ela fala sobre esse tipo de conteúdo. E aí lá você vai ter acesso também a quando é que vai ser o lançamento do livro dela, vai ter acesso à compra do livro dela. E hoje, para quem está aqui conosco nessa live, aí você completa, Valesca, o que é que você tem para a gente nesta live de hoje? Então, esse livro, ele já está disponível, né, na Amazon, na versão do e-book, mas eu quero muito lançar o físico. Ele já foi enviado, já estou no aguardo dessa remessa chegar para mim. E eu pretendo lançar ele agora no início de agosto, porque o mês de agosto, nacionalmente, é um mês dedicado
ao enfrentamento da violência doméstica no país. Então, em todos os espaços nacionais, durante todo o mês de agosto, é o conhecido Agosto Lilás, existem campanhas de enfrentamento a esse tipo de violência, violência doméstica. E o mês de agosto foi o mês em que a Lei Maria da Penha foi sancionada, né? Então, por isso, nesse mês. E eu pretendo lançar ele fisicamente no início desse mês. Mas, se você que está assistindo essa live agora, ou de repente no outro momento, até o mês de agosto, tiver interesse de garantir, né, o seu exemplar antecipadamente, eu vou oferecer um desconto de 25% no valor do livro. Você me manda um direct que a gente conversa melhor sobre isso, e de primeira mão você vai poder receber esses primeiros exemplares, né, Autografado. autografados e com desconto também. E que é um livro que com certeza não é só para a gente ler e depois deixar esquecido na estante. Vai ser aquele livro para Para você emprestar. exatamente. Emprestar, Comprar para dar para uma amiga, para doar, exatamente. né, para estimular a outra pessoa a comprar também, para presentear. Então, gente, como eu falei, essa live ela não é só sobre o lançamento de um livro, né? Lançamento de livros a gente tem vários por aí, mas é de um tema de Seu fundamental pastor, importância muito e que a gente tem importante. que dar voz, a gente tem que colocar a voz de Valesca, de pessoas que falam sobre esse assunto, né, para ir para os quatro cantos do mundo. Diga, Valesca. Estou dizendo comprar um livro para dar para o seu pastor também, né? Para o seu líder de Sim, casais da igreja. sim. De repente, fazer um estudo bíblico em cima desse livro. Tem tanta coisa, né, que a gente pode fazer. Então, Valesca, eu quero agradecer, né, pela participação. Tinha algum tempo que eu não fazia o Sextou com a Nutri, né? E aí a gente estreou nesse segundo semestre com esse assunto de tanta relevância. E eu agradeço porque você aceitou o convite, tá? E tá aí, né? Ela deixou aí essa proposta. Eu já falei que eu quero o meu, né? Coloque meu nome na lista, que eu quero com certeza esse livro aí autografado, tá bom? Então, vou ficando por aqui, gente. Falta pouquinho tempo para poder encerrar a live, mas eu vou deixar essa live salva. E aí você pode compartilhar para aquela mulher que você imagina que de repente pode estar sofrendo de algum tipo de agressão, né, de violência doméstica, ou também para outras mulheres que você imagina que são, por exemplo, líderes de mulheres, né, que vai poder estar levando isso, né, esse tema para outras mulheres, tá certo? Rose, Valesca quer falar mais alguma coisa? sim, Carl Rezende pôs uma pergunta aqui que eu acho interessante responder para encerrar. Qual Ela diz foi? assim, paciência por quanto tempo? Porque pode, deixa eu ver se eu consigo, Cadê? porque pode chegar um tempo que não dará mais tempo dessa mulher reconstruir o seu emocional. E isso é importante, né? De a Sim, gente sim. pensar desse Cal jeito. Rezende, responde aí, Valesca. Inclusive, no meu livro, eu falo sobre isso também, né? Existe uma análise de risco que deve ser feita, porque assim, uma mulher Sim, que hoje foi xingada pelo marido, ela não está exposta ao mesmo risco de uma mulher que o marido dorme, por exemplo, e ela sabe que ele tem uma arma em casa, sim. né? Por um homem que ameaça constantemente essa mulher. Então, existem níveis de risco que são diferentes. E ali eu trago isso de forma didática, um desenho, como se fosse uma escada, né? Que mostra os degraus. Quando a gente vai no médico, a gente não recebe as pulseirinhas, né? Na Uhum. emergência, a pulseirinha verde, se você tiver com a vermelha. Então, assim, existem indicadores, né? Que vão mostrar para essa mulher, que vão dizer para essa mulher em qual nível de risco ela está. Então, logicamente, obviamente, que se essa mulher estiver em um nível de risco, né, dentro do que pode ser avaliado como sendo característica de cada fase de risco, e ela está num nível de risco elevado, que a gente chama já de anúncio de um feminicídio, ela não vai ter tempo de fazer um planejamento, ela não vai ter tempo de estudar para só depois. Uhum. Então, assim, isso precisa ser avaliado, isso é importante. Por isso que é bom, é fundamental o acesso à informação. E eu falo Perfeito. desse índice de risco também no meu livro. Então, se você conhece alguma mulher que está iniciando agora com sinais, né, de supostamente
um sim, relacionamento abusivo, compra o livro, entrega para ela, que ela vai saber identificar um pouco sim. melhor qual é o E eu nível vi de que risco que ela tem está várias exposta. coisas lá também, né? De orientação mesmo, de telefones de contato, de vários tipos de orientação. Vai encerrar nossa live daqui a pouquinho. Valência, eu quero te parabenizar. Que Deus abençoe imensamente nesse seu projeto, nessa sua venda dos livros, que possa alcançar aí muitas mulheres. E Amém. vamos encerrando por aqui. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação aqui na live. E sextou com a Nutri, toda sexta-feira, às 19 horas. Na próxima sexta, eu estou aqui com mais uma convidada. Vou deixar aqui um grande beijo. Que Deus abençoe. Amém. Excelente final de Obrigada semana a para você. vocês. Tchau. Tchau.